Fala aí, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas, sejam todos e todas bem-vindos a mais uma aula aqui em nosso vídeo canal. Hoje nós vamos tratar de um tema, de um assunto importantíssimo para a compreensão do funcionamento do nosso organismo, do corpo humano. Nós vamos estudar hoje a correlação entre as glândulas produtoras de hormônio, a função desses hormônios e suas consequências dentro das nossas células, dos nossos tecidos, do nosso organismo como um todo. Hoje nós vamos falar sobre o sistema endócrino, vamos conceituar esse sistema, nós vamos trazer os componentes, as estruturas, células, os tecidos que compõem o sistema endócrino, a exemplo dos tecidos adiposos, a exemplo do sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico, a exemplo do próprio coração, vamos ver como eles atuam nesse sistema, vamos falar das suas funções, e também trazer algumas correlações clínicas, trazer alguns casos, algumas discussões, alguns elementos para entendermos como esses hormônios atuarão diretamente na clínica, seja causado pelo seu excesso, pelo excesso de hormônios, pela alta concentração e produção desses hormônios pelas glândulas endócrinas, seja também pela sua deficiência, pela carência de importantes sinalizadores celulares e suas repercussões, beleza? Então, antes de mais tudo, a gente precisa entender o que é que significa, o que é esse sistema e quais são as suas funções. Primeiro, gente, o sistema endócrino ele é formado por células glandulares, tá? Glândulas que são responsáveis por produzir sinalizadores químicos, substâncias químicas chamadas de hormônios, tá? Além disso, nós temos também as citocinas, como nós vamos ver adiante, que não são tidos como hormônios, mas têm ação de sinalização celular, de regular a função das células, tá? Que tem a função de quê, gente? De organizar, de orquestrar como as células dos vários tecidos elas irão trabalhar. A velocidade, a intensidade de metabolismo, a forma como armazena, como distribui os metabólitos, os compostos orgânicos e não, enfim, como o nosso organismo, como as células do nosso organismo vão trabalhar. Tudo isso para garantir o controle, para garantir a homeostase dentro do sistema orgânico. A gente sabe que a homeostase, que é um estado de equilíbrio, que garante a condição de vida, que garante que os sistemas que formam o organismo, eles se comuniquem de forma harmônica, até porque nós sabemos que somos um sistema integrado, onde a alteração de uma estrutura, uma glândula, por exemplo, pode interferir diretamente na função de outros organismos. A exemplo da tireoide. Hormônios tireoidianos que agem em todas as células do nosso organismo, se desempenhar a sua função de forma inadequada, um hipotireoidismo ou hipertireoidismo, por exemplo, nós vamos ter repercussões graves e, por que não, até fatais em indivíduos que não conseguem fazer o controle. Paratormônio da mesma forma, hipotálamo, hipófise da mesma forma. Todas essas estruturas, de forma coordenada, vão integrar as atividades, vão regular as atividades celulares para garantir o processo de homeostasia, tá? O sistema endócrino, como nós já falamos, é constituído por uma rede integrada de órgãos. Vários órgãos participam desse sistema endócrino, como as glândulas endócrinas, as células, os tecidos produtores de hormônios, o pâncreas, exócrino, a tireoide, a paratireoide, a adrenal, o ovário, a placenta, os testículos. Nós temos o sistema nervoso central e periférico participando diretamente desse sistema endócrino, constituindo aí o sistema neuroendócrino. Nós não trabalhamos necessariamente com o conceito de sistema endócrino puro e cru, gente? Não há sistema endócrino sem sistema neuroendócrino, até porque, por exemplo, o hipotálamo e a hipófise, o eixo hipotálamo-hipófise, que é o eixo mãe, que controla a atividade de todas as outras hormonas, de todos os outros hormônios produzidos pelas glândulas do nosso organismo, faz parte, claro, do sistema nervoso central, está ali naquela região da célula túrcica, no centro do nosso sistema nervoso central, abaixo do tálamo, organizando
né, sinalizando para o nosso corpo o que deve ser produzido e o que não deve ser produzido. Até porque a ação do hormônio não é apenas estimular, não é apenas fazer com que as células trabalhem, é regular. Então, os hormônios eles podem também inibir determinadas ações. Não é só fazer com que trabalhe, é fazer também com que na hora certa essas células também diminuam o seu processo de trabalho celular, de síntese celular. Além disso, nós vamos ter o coração também participando desse sistema endócrino. Nós temos, por exemplo, o peptídeo atrial natriurético, um importante hormônio que age nos rins, né, no processo de controle da liberação de sódio, né, e também de água do nosso organismo, participando aí do controle do volume e da pressão dos nossos vasos. O fígado também, que produz, além de substâncias, de citocinas, de compostos importantíssimos no processo de coagulação sanguínea. Nós vamos ter também a síntese dos IGFs, em especial IGF-1, né, que é o fator de crescimento semelhante à insulina, que age no sentido de estimular, algumas vezes também de inibir, a ação do hormônio do crescimento. Nós temos também a participação do tecido adiposo, gente. O tecido adiposo, há muito nós sabemos que não é apenas um depósito de triglicerídeos, não é apenas um depósito de gordura, de energia, de estoque para o nosso organismo, mas sim também tem ação metabólica importantíssima. Entre eles, a produção de importantes citocinas como a leptina, que tem uma função importante central no controle, né, na organização do metabolismo, no gasto energético, no armazenamento, no consumo também de alimentos pelos indivíduos, como nós vamos ver em outras aulas no controle neuroendócrino da ingestão de alimentos, tá? Nós temos que entender que todos esses componentes do sistema endócrino, esses órgãos integrados, eles vão produzir substâncias peptídicas, proteicas, peptídicas e aminoácidicas, tá? E também esteroides, né? São os hormônios proteicos, peptídicos e os hormônios esteroidais. Lembrando que, como nós vamos ver mais adiante, nós temos glicosilações e fosforilações nessas estruturas que garante, por exemplo, a produção de glicoproteínas, hormônios glicoproteicos também presentes em nosso organismo, beleza? Nós vamos entender que o sistema endócrino ele tem a função de equilibrar a quantidade de água e sódio, né? Consequentemente, equilibrando o volume dentro dos vasos sanguíneos e a pressão arterial de um indivíduo por meio da relação entre o hipotálamo, a hipófise adrenal e os próprios rins, né? Nós vamos entender a função dos mineralocorticoides produzidos pela adrenal na atividade nos túbulos renais, aumentando, reduzindo a absorção de sódio, de potássio, de água, enfim, controlando finamente o volume e a pressão sanguínea. Vamos entender que, por exemplo, o paratormônio agindo na concentração intracelular, intravascular do cálcio, vai ter uma relação importantíssima, um papel direto no processo de integridade e sinalização celular. Nós sabemos que o cálcio é, como nós já vimos na aula de insulina, imprescindível para o processo de exocitose das vesículas contendo hormônios, por exemplo. Nós vamos ver nessa aula essa importância, né? Além disso, o cálcio, nós sabemos, constitui os principais tecidos duros, né, os tecidos ósseos do nosso organismo, junto com o fosfato, né, além de garantir a integridade dessas células no controle da membrana celular, também por meio do citoesqueleto. Nós sabemos da importância central do cálcio para a atividade e funcionalidade do citoesqueleto. Quem não lembra o que é citoesqueleto, são estruturas que estão ali imediatamente após a membrana plasmática, né, que são responsáveis por manter a estabilidade, por manter a forma de uma membrana plasmática. Além disso, como nós já falamos, é importante para controlar o balanço energético, é por meio da insulina, é por meio do glucagon, é por meio do hormônio do crescimento, é por meio do cortisol, é por meio dos hormônios tireoideus que nós vamos controlar a velocidade, nós vamos controlar a maneira como essas células produzirão energia, como essas células gastarão essas energias que são obtidas por meio dos alimentos, das substâncias orgânicas obtidas do alimento. Além disso também, gente, vai coordenar a resposta ao estresse orgânico. Nós sabemos que, graças ao controle fino e bem manejado do sistema neuroendócrino, indivíduos que são colocados em situação de risco,
né? Politraumatismo, um estresse agudo grave, queimadura, sepse, infecção generalizada, enfim. Tudo isso vai desestabilizar, vai tirar a homeostasia do meu organismo e graças ao sistema neuroendócrino funcionante e muito eficiente, eu vou coordenar essas respostas para que eu consiga manter esse indivíduo vivo. Então, a todo momento, o sistema neuroendócrino está brigando com o meio externo, está brigando com o meio interno também, para manter essa homeostasia e garantir a vida, tá? Além disso, o sistema endócrino ele vai regular o crescimento, desenvolvimento, a reprodução e envelhecimento por meio dos seus hormônios do crescimento, né? o GH, o IGF-1. Nós vamos ter aí o desenvolvimento nesses indivíduos e reprodução, principalmente com os hormônios gonadotróficos. Nós vamos ter o hormônio luteinizante, nós vamos ter a testosterona, a progesterona, o estrogênio, enfim, todos, principalmente nesse caso, os hormônios esteroidais que vão agir no processo de reprodução e também de envelhecimento desses indivíduos, especialmente ali no período pós-menopausa, pós-andropausa, nas mulheres e nos homens, beleza? Gente, essas estruturas, esse sistema endócrino, né, e neste caso também neuroendócrino, ele vai ser regulado por meio dos hormônios, tá? Substâncias químicas, compostos químicos ativos que têm a função de sinalização, que têm a função de sinalizar às células produtoras de determinadas substâncias ou efetora de determinadas respostas aquilo que deve ser feito. Tá? Então nós temos os neurotransmissores, gente. São neurotransmissores, neurônios, né? Observamos a importância do sistema nervoso diretamente interferindo, né, na sinalização com outros neurônios ou com estruturas efetoras, como o músculo, por exemplo, tá, na atividade celular. Eu tenho os neurotransmissores se comunicando com outros neurônios a partir dessas substâncias liberadas por suas fendas sinápticas, né, nas suas sinapses, na terminação de um axônio que vai liberar neurotransmissor, seja em outro neurônio, seja em um órgão efetor como o músculo liso, como o músculo esquelético, como o músculo estriado cardíaco. Então esses neurotransmissores, por exemplo, nós podemos falar aí acetilcolina, a noradrenalina, a serotonina, que pode ser comunicado de um neurônio para o outro, ou também comunicado de um neurônio para um órgão efetor. Nós temos a participação dos hormônios endócrinos, substâncias químicas que serão lançadas no interstício, no terceiro espaço, e em seguida alcançando a circulação e agindo em células-alvos distantes daquelas que produziam. Eu tenho os hormônios neuroendócrinos, os hormônios que são lançados na circulação, produzidos pelo meu sistema nervoso central e pelo meu sistema nervoso periférico, ou seja, são hormônios que ganham a circulação, ao contrário dos neurotransmissores, que são neurônios que transmitem informação de um neurônio diretamente para o outro, ou de um neurônio diretamente para a célula que eu quero que exerça uma resposta. Tá? Eu tenho também os hormônios que vão agir de forma autócrina ou parácrina. São as vias clássicas da ação hormonal. Né? Eu vou ter um hormônio que vai agir na própria célula produtora desse hormônio e também eu tenho os hormônios que vão agir nas células vizinhas, nas células do tecido ao lado, do tecido próximo daquelas produtoras. E também eu tenho as citocinas, né? Produtos lipídicos produzidos em especial pelo tecido adiposo, pelas células brancas do nosso sistema imunológico, né, os macrófagos, neutrófilos, basófilos. Eu também tenho produção pelo próprio endotélio vascular, que tem a função hormonal, que tem uma função de sinalizar a célula, de regular a função da célula. E aí, quando a gente falou do estresse orgânico, nós temos uma participação importantíssima dessas citocinas, principalmente as citocinas pró-inflamatórias, que vão entrar em ação no momento de necessidade da resposta inflamatória. Beleza? E aqui nós temos essas imagens só para esquematizar, né? Célula-alvo vai ser alvo de um hormônio produzido em uma célula secretora, alcançou a circulação, função endócrina. Agiu na célula ao lado, sem necessariamente alcançar a circulação, podendo aí apenas ser lançado no terceiro espaço, né? No interstício, vai chegar à célula do lado. É uma ação parácrina. E aquela que vai agir na sua própria célula produtora. Eu lanço para fora e esse hormônio se liga a receptores na própria membrana plasmática. Eu tenho aí uma ação autócrina. Beleza? Gente, aqui estão as principais estruturas endócrinas, as principais glândulas endócrinas do nosso organismo,
que coordenam toda a função metabólica, toda a função de garantia de vida das nossas células. Nós temos aqui em cima, gente, o hipotálamo, tá? Que junto à hipófise, aqui na região da célula túrcica ou célula turca, controla a liberação, né? Estimulando ou inibindo a liberação de outros hormônios das glândulas do nosso organismo. Então, por exemplo, no hipotálamo eu tenho tanto hormônios de liberação, preste atenção, eu tenho hormônios que liberam, que estimulam a liberação da hipófise, eu também tenho hormônios inibitórios, que inibem a liberação pela hipófise. Atenção que essa comunicação é indissociável, tá, gente? Não há hipotálamo sem hipófise, não há hipófise sem hipotálamo nessa função de síntese, secreção ou inibição da produção de hormônios. Então, por exemplo, eu tenho o hormônio liberador do hormônio do GH, eu tenho o hormônio liberador de corticotrofina, eu tenho o hormônio liberador de tireotrofina, eu tenho o hormônio liberador de gonadotrofinas, né? Se eu libero do hipotálamo para a hipófise, por meio tanto da adenohipófise quanto da neurohipófise, os caminhos que vão gerar, que vão levar à hipófise, eu vou ter, portanto, a liberação. Eu vou ter a liberação do GH, eu vou ter liberação da corticotrofina, eu vou ter liberação do tireotrofina, eu vou ter liberação da gonadotrofina. Por outro lado, eu posso inibir a somatostatina, por exemplo, é um hormônio que pode ser liberado pelo hipotálamo para avisar a hipófise que não pode ser liberado o hormônio do crescimento. A somatostatina, que também é produzido pelo pâncreas, tem uma ação contrária à ação do GH. Nesse momento é um processo de controle, né, de feedback negativo. Quando eu aumento somatostatina no sangue, eu reduzo consequentemente a liberação, a excreção de GH. Indivíduos, por exemplo, que têm deficiência na síntese e secreção de somatostatina ou uma hiperexpressão, superexpressão de hormônios GH, pode desenvolver acromegalia, pode desenvolver situações de alta concentração de GH e crescimento, em especial, de tecidos moles do nosso organismo, gigantismo também conhecido. Tá? Além disso, gente, na hipófise eu vou ter o quê? A liberação dos hormônios que agirão em outras glândulas, como a prolactina, que vai agir nas glândulas mamárias, o ACTH, como nós já falamos, o hormônio adrenocorticotrófico, que vai agir na adrenal, na região cortical da adrenal, né, a glândula acima dos rins. Eu vou ter a liberação do TSH, que é o hormônio de tireotrofina, eu vou ter folículo estimulante, eu vou ter luteinizante, que são esses gonadotróficos aqui que o hipotálamo vai estimular ou também vai inibir. Nós temos também a presença de outras substâncias, né, como a dopamina, a vasopressina, importante no controle da pressão arterial, dos volumes sanguíneos, na função renal especialmente, e também da ocitocina, especialmente agindo aí em momentos de necessidade por parte das mulheres da contração uterina para a expulsão do feto no momento do parto, tá? Nós temos também, gente, aqui na altura da cartilagem cricoide, na altura daquele gogó que nós temos no pescoço, né, chamado de gogó, né, enfim, nós temos a glândula tireoide e as glândulas paratireoides. Nós sabemos que a glândula tireoide produz T3 e o T4 e a calcitonina, que são hormônios que estão diretamente envolvidos no metabolismo celular, né, na velocidade como essas células trabalham, na velocidade e na forma como essas células trabalham, e também no controle dos níveis de vitamina D, dos níveis de cálcio, assim como o paratormônio, né? Os paratormônios agem principalmente em casos de baixos níveis de cálcio na circulação, promovendo a desmineralização óssea, reabsorvendo o cálcio dos ossos, lançando na circulação em momentos de baixa concentração de cálcio intravascular. Vamos abordar também todas essas glândulas, gente, cada uma em um momento específico aqui em nosso canal, tá? Vamos falar também das glândulas suprarrenais, né? As glândulas que estão acima dos rins, bilateralmente, cada uma em cima de um rim na nossa cavidade abdominal. Nós vamos ter o cortisol produzido pela região cortical, a aldosterona, os androgênios suprarrenais, a adrenalina e noradrenalina, principalmente aí por meio da medula dessa adrenal, desempenhando várias funções específicas diferenciadas. Cortisol, por exemplo, nós sabemos que é
o chamado hormônio do estresse tem a sua concentração aumentada na circulação quando eu tenho um desajuste, quando eu tenho uma resposta, é necessária uma resposta do meu organismo a um quadro inflamatório. Por isso, corticosteroides, cortisóis são utilizados em respostas anti-inflamatórias, quando eu preciso atenuar uma resposta inflamatória, quando eu preciso atenuar uma resposta do meu sistema imunológico. Então, indivíduos com nível alto de estresse, né, de estresse orgânico, inflamações importantes, eu vou ter um aumento do cortisol. A aldosterona, importantíssimo no controle dos níveis de sódio, de potássio, de líquidos intravascular, controla, portanto, a pressão sanguínea, o volume de líquido dentro da circulação. Adrenalina, noradrenalina, vai agir em vários tecidos do nosso organismo, principalmente nos músculos lisos das minhas artérias, no músculo estriado cardíaco dentro do meu coração, controlando aí a relação de luta ou fuga desse indivíduo. Eu tenho a produção pelo pâncreas da insulina, do glucagon, da somatostatina, como nós já falamos. A insulina e o glucagon indispensáveis e centrais no metabolismo dos macronutrientes, não somente da glicose, tá, gente? Mas especialmente da glicose, controlando os níveis de glicose dentro do vaso e dentro da célula. Indivíduos que desenvolvem alteração importante nesse pâncreas, falência deste pâncreas, pode aí desenvolver diabetes, os vários tipos de diabetes, tá? E também comprometer a função hepática por meio de alterações do metabolismo lipídico, por exemplo, em caso de esteatose hepática, decorrente de alteração dos níveis de insulina para controlar a glicose dentro do nosso organismo, bem como também o papel da insulina no metabolismo dos lipídios, tá? A insulina é importantíssimo também para internalizar para dentro das células os compostos lipídicos. Então, a alteração dos níveis de insulina também compromete o perfil lipídico desse indivíduo. Compromete o LDL, compromete o HDL, compromete também a VLDL, enfim, todas as estruturas que compõem o perfil lipídico do nosso sangue. O glucagon vai fazer o processo inverso, né, da insulina, ao invés de retirar a glicose do sangue e mandar para dentro das células para ser metabolizada, a glicólise, via das pentose fosfato ou glicogênese, né, síntese de glicogênio, nós vamos ter o inverso, a quebra. Assim como o cortisol ele vai agir também no mecanismo contrarregulatório da insulina, o cortisol também o glucagon também vai fazer isso, né, vai retirar os reservatórios energéticos, aquilo que foi armazenado pelo meu organismo nos momentos de bonanças, né, no momento em que o indivíduo come a mais do que o organismo precisa, eu preciso armazenar, e o glucagon vai lá no momento de jejum, no momento de estresse, no momento de fome, e retira essas reservas para jogar esses substratos energéticos dentro da circulação para que todos os tecidos utilizem. E além disso, a somatostatina, produzido pela célula gama, alfa, beta e gama, tá, gente? As células alfa produzem glucagon, as células beta produzem insulina e as células gama produzem a somatostatina, também assunto para a gente aprofundar na aula sobre o pâncreas, tá? E o ovário e os testículos vão produzir aí os hormônios gonadotróficos, hormônios envolvidos no processo de reprodução e também de amadurecimento, né, de desenvolvimento dos indivíduos, como estrogênio, progesterona,